Pessoal, muito boa tarde. Daqui é o vosso irmão, vosso companheiro, o africanista Lombongo Mangondumbo. E estamos aqui a querermos partilhar, não é? Um assunto que hoje está a pairar muito pela África, ou digamos na África, que é então a filosofia, não é? Do feminismo. Então é assim que achamos por bem tecermos aqui alguns comentários acerca. Bem, para dizer que feminismo, a começar já desde a palavra, na língua portuguesa, ela existe, está lá, feminino, feminista, feminismo. Mas então, esta ideologia filosófica vem então com o objetivo, não é, de colocar a mulher, não é, ao mesmo pé da igualdade que o homem. E ainda bem que estamos a tratar deste assunto hoje, que já estamos em março, o dito mês da mulher mês é isso da mulher, com um dia como 8, que é Dia Internacional da Mulher. Ainda resta saber por que é internacional. Ok, então, temos vindo a ver que muitas mulheres africanas, de forma particular de Angola, têm vindo a abraçar esta corrente, que é boa coisa, que se diga, não é? Que é boa coisa, mas que ao ponto de ver africanista, porque nós temos dito que é bom que ao recebermos as coisas que vêm de fora, façamos uma reflexão, não é, em torno, e depois também darmos o nosso ponto de ver. Então, na cosmogonia, na cosmologia, na cosmovisão do africano, ou digamos até dessa forma falar assim, da mulher africana, o feminismo é o que é. O mais velho Tchenkanta Diop disse numa das suas obras que aquilo que não existe na tua língua não existe na tua comunidade. Por exemplo, numa das línguas Bantu, a famosa língua Umbundu, nós só temos o lume, o caim. Não vamos encontrar então aqui a palavra, por exemplo, masculino e ou feminino. Ok. Então, se essas palavras, masculino e feminino, não existem na língua Umbundu, então também não temos como falar do feminismo, não é? Para um Chimbundo. Por quê? Porque o africano concebe que a mulher e o homem, ninguém foi feito depois do outro, ninguém foi feito segundo a costela de alguém, para que depois venha se fustigar, não é, um dos gêneros, e assim esse gênero vir lutar para a igualdade, não é, naquilo que são as oportunidades, quer socialmente, politicamente, economicamente. Reza a história que esta corrente surge a qualquer coisa do século XIX, se a memória não nos trair, 19 a 20. E século 19 a 20 é coisa de ontem. É coisa de ontem em que já estava a ocorrer o processo de colonização em África, não é? E os outros, por serem ainda atrasados, postigavam as mulheres. As mulheres não tinham direito a muita coisa, as mulheres eram vistas como restos, as mulheres não tinham oportunidades que os homens tinham, e quando entenderam dar-lhe essas oportunidades, castigavam-na. Esse é o termo que vamos usar, porque reza a história que depois chegou o momento em que o prazo laboral, não é?
para as mulheres era praticamente que ou o dobro, senão a metade disto, do normal. Então, quando se criou essas correntes, isso não foi em África, precisamos também já salvaguardar este item. Não foi em África, foi lá nas terras dos outros, onde eles entendiam que mulher é imprestável. Bem, depois vamos fazer um recuo ainda naquilo que é tratamento da mulher para, não é, a Europa da antiguidade. Estamos a falar da própria Grécia, sobretudo da própria Roma. Quando vai se falar da história da Europa sem mencionar a Grécia e a Roma, é impossível. Assim como que em África, falar da história de África e não mencionar o Egito e a Etiópia, é impossível. Então, vamos ver que lá para os outros, mormente os gregos, era normal alguém da elite, um homem da elite, ter sua esposa e ainda ter mais um homem como também seu cônjuge. Eles entendiam que a mulher, não é? É só para reproduzir, não é? O amor da vida é o homem. Daí tentamos ver que essas coisas de paninice, não é? Onde teve a sua origem. E é assim que depois vinha se espalhar por uma boa parte da Roma, em que as mulheres eram casadas forçadamente, e daí que então para servirem de propriedade do homem, levavam o nome do homem no fim. Esses casamentos que hoje temos ali nos registros. Isso tem um símbolo que, de forma subentendida, as pessoas não dão conta. Porque quando eu vou casar-me com alguém e essa pessoa no fim do seu bilhete, depois de contrair matrimônio comigo, leva o meu nome, é como se dizer assim, essa é minha propriedade. Então naquela altura as mulheres eram casadas à força, isso podemos ler, isso é o que estamos aqui a dizer, é palpável, não é uma história só de imaginação, não, é palpável. Tem livros que relatam isso, é só nós lermos muito a Roma Antiga e a Grécia Antiga. E então, assim que os outros achavam que a mulher conforme chama o mestre Felipe Vidal, é res pública, quer dizer, resto público, não é? A mulher era resto público. Ora, enquanto essas sociedades manifestavam comportamentos como estes diante das mulheres, e estamos a falar da própria emancipação da mulher, não é? Nesses séculos que acabamos de mencionar, a África já era África, não é? Com todos estes setores bem delineados socialmente, economicamente e politicamente. Então, quando nós vamos ver mulheres africanas a abraçarem correntes feministas, essas mulheres são alienadas, são mulheres que entendem nada, não é? Só para não exagerar, que entendem pouco ou nada, mas que se exagere mesmo, sobre a sua identidade cultural. Atenção aqui quando vamos falar de cultura, nós não estamos a falar de um setor social separado, não é? Conforme vai afirmar o companheiro Eugênio Ginga, não é? Nas redes sociais, Eugênio Ginga, um decaneto de Gingambandi. Esse companheiro no seu ensaio Angolanidade, ele vai dizer que cultura não é um setor social separado, que lhe é atribuído danças, não é? Canções nas línguas africanas, não. Cultura é o modo de pensar de um povo. Então, quando mulheres africanas abraçam correntes feministas com ideologia de se lhes colocar, não é? De frente a frente aos homens, é desconhecer, não é? A todo, sim, não é? A todo fim, a sua identidade cultural. Porque toda mulher africana, não é mal que abrace o feminismo, não é mal, para ajudar a lutar aquelas mulheres de fora, e isso fazer entender os homens que ainda são atrasados, não é mentalmente, porque o africano já ultrapassou isso desde que mundo é mundo,
de que a mulher não é resto, a mulher não é o mínimo, a mulher não é, como é que se diz? Não é inútil. A mulher não é aquilo que eles pensam que se lhe ponderar pronto, vai. Não, 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 não. O africano concebe que a mulher é tão poderosa, mas tão poderosa, que lhe é comparado a um reino ou a um império. Então é a mulher que faz com que haja nações, é a mulher que faz com que haja vida a uma porcentagem maior que a do homem. É a mulher que matematicamente está acima do homem. É a mulher que faz a vida ter sentido, digo, porque se não haver mulher, não haverá equilíbrio. Ora que eu, por entender que a pessoa não é pessoa, não é? Pessoa é naquilo que são as nossas línguas, tu, munu, muito. Então, o africano vê não a pessoa física, mas a pessoa espiritual. Por quê? Muito antes desses séculos, que até enquanto ocorriam essas manifestações lá pela Europa e América, não é? Que são as duas regiões onde não entenderam a mulher até aquela altura, onde eram analfabetos em termos de matérias feministas, não é? A África estava sendo colonizada. E era que nessa altura já podemos falar de personalidades femininas, não é? Que não defenderam as mulheres, não, defenderam a terra, defenderam os seus povos. Vamos aqui mencionar, por exemplo, a figura, não é? De Gingambandi, não é? Gingambandi, que faz parte da corte de Angola, Angola Caçamba, Angola Quiluange, não é? Ou Quiluange, digamos, na língua quimbundo. Então, a Ginga, quando tomou poder, não é? Quando tomou poder, de ser a rainha do reino do antes Ndongo, para depois ser Mutamba, porque ela é quem funda o reino Mutamba, ela não disse que vou defender as mulheres. A Ginga, sua preocupação foi defender a sua terra. Por que a Ginga teve esse princípio? Será que a Ginga teve o princípio inspirando-se só em homens? Não. É porque noutrora já houve mulheres, não é? Que pensavam do mesmo modo que a Ginga pensou. Está da conta? Então, a mulher africana precisa entender que a melhor luta nesse exato momento que toda mulher africana deve abraçar é o panafricanismo. A mulher africana precisa perceber que nesse exato momento existe uma guerra subentendida que pensa se ter terminada, mas que não terminou, que é a colonização espiritual. A mulher africana precisa entender que um homem só vence diante de uma mulher. Quando aquela frase em português vai dizer diante de um grande homem, por detrás de um grande homem, uma grande mulher, e hoje já moderniza-se esta frase que ao lado de um grande homem há uma grande mulher, e na verdade este lado é o conceito africanista, porque o africano sempre entendeu que a mulher nunca esteve atrás, esteve de lado. É assim que, se tivermos que pegar a história do maior império do mundo, não é? Que é o Império Egípcio, não é? Aquele Império Kemet, que significa terra de pretos, que é o nome original da terra do Egito, que esse império que tinha se estendido desde a Europa até a própria Ásia. Vamos dar conta que muito antes ninguém sabia se um dia viria a haver colonização em África. Já tivemos mulheres empoderadas, já tivemos mulheres riquíssimas, já tivemos mulheres que até exerceram poderes políticos, já tivemos mulheres que influenciaram os imperadores, os reis, os generais nas suas decisões. Por isso é que, enquanto os outros estavam ainda atrasados, não é, organizacionalmente falando, não é, por isso é que Tchenkanta Diop desmontou, não é, aquelas mentiras todas que a Europa andou a
a pintar, queremos dizer, na sua manha obra científica intitulada Origem Africana da Civilização, não é? Onde vai provar por A e B que a África é sim o berço não só da humanidade, mas também da civilização. Ora que ao lermos este livro, não é? Com evidências palpáveis, temos registro de muitas mulheres que já tomaram poder, que já tiveram poder naquele império do Kemet.